Antes de começarmos, gostaria de agradecer imensamente a todos que ao longo dos anos assistiram, comentaram e se inscreveram no canal. Sou muito grato a todos vocês. Um agradecimento especial vai para todos os membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. O apoio contínuo de vocês é realmente muito apreciado. Se alguém quiser se tornar membro do canal, deixei um link na descrição abaixo. Hoje vamos analisar 4 casos do século XIX. E para o primeiro caso, vamos para a Inglaterra. Harriet Richardson nasceu em 1841, no condado de Essex, na Inglaterra. Seu pai, um clérigo devoto, incutiu nela os valores de fé e obediência, mas sua morte prematura, quando Harriet tinha apenas 12 anos, deixou um vazio em sua vida. Um vazio que nenhum sermão ou escritura poderia preencher. Com seu falecimento, a modesta estabilidade da família começou a se desfazer, e Harriet, uma garota de intelecto frágil e disposição inocente, tornou-se cada vez mais dependente das pessoas ao seu redor. Embora a vida não tivesse concedido a Harriet inteligência ou aprendizado, o destino lhe havia dado uma fortuna modesta. Quando sua tia-avó faleceu, ela herdou 5.000 libras. Uma quantia substancial na Inglaterra vitoriana, suficiente para torná-la um bom partido para pretendentes inescrupulosos. Foi por essa época que Louis Staunton entrou em sua vida, um jovem de 23 anos que trabalhava como assistente de leiloeiro e cujo charme escondia uma natureza calculista. Ele já havia se envolvido com uma garota de 15 anos chamada Alice Rhodes, um relacionamento que, aos olhos da sociedade respeitável, teria sido escandaloso se fosse de conhecimento público. Alice tinha um padrasto, um homem chamado Thomas Hinksman, que era parente distante da família Richardson. Em 1875, por meio dessa ligação tênue, Louis foi inesperadamente apresentado a Harriet. O encontro não foi planejado, mas Louis, com seu jeito descontraído, rapidamente causou uma boa impressão. Percebendo que Harriet era uma mulher de posses, mas talvez de capacidade mental limitada, ele não perdeu tempo em cortejá-la, aparentemente determinado a conquistar seu afeto e as vantagens que isso poderia trazer. O romance foi breve, e logo após se conhecerem, Louis pediu Harriet em casamento. Para muitos que observaram esse namoro tão rápido, isso foi profundamente preocupante. A mãe de Harriet, agora a Sra. Butterfield, após se casar novamente, era veementemente contra o noivado. Ela via Louis como um oportunista, aproveitando-se da vulnerabilidade e da herança de sua filha. Desesperada para proteger Harriet, a Sra. Butterfield tentou fazer com que Harriet fosse declarada legalmente incapaz e colocada sob a proteção do Tribunal da Chancelaria. Isso levou a processos judiciais, nos quais a família de Harriet argumentou que sua condição era tão grave que ela deveria ser impedida de se casar, alegando que ela era sem discernimento para tomar tal decisão sozinha. O caso foi levado ao Lord Chanceler, que ouviu depoimentos médicos de ambos os lados. Após cuidadosa consideração, o tribunal decidiu que o casamento poderia prosseguir. No dia 16 de junho de 1875, Harriet e Louis se casaram. No entanto, o casamento não trouxe felicidade. A batalha judicial só aprofundou o abismo entre o marido de Harriet e sua família. E embora ela tenha mantido contacto com eles nos primeiros meses, a comunicação logo cessou. Sua mãe e seu padrasto fizeram repetidas tentativas de saber sobre seu bem-estar, mas suas perguntas foram recebidas com silêncio. Por fim, uma carta supostamente de Harriet chegou, informando sua mãe, Sra. Butterfield, de que ela não era bem-vinda na casa do casal. A carta foi escrita de maneira muito firme, e as palavras eram frias e contundentes, fazendo com que a Sra. Butterfield pensasse que aquilo não combinava em nada com a personalidade de sua filha. Ela acreditava que a carta havia sido ditada por Louis. Quase imediatamente após casar, Harriet ficou grávida. E em 23 de março de 1876, ela deu à luz um filho, que o casal chamou de Thomas Henry. A alegria pela chegada do bebê, no entanto, durou pouco, pois em vez de ser um momento de celebração, foi ofuscada pelas mudanças que se seguiram. Louis comprou uma casa chamada Little Grays, perto da vila de Cudham, em Kent. Mas, em vez de estabelecer um lar com sua esposa e filho, ele escolheu morar lá com Alice Rhodes. Harriet e seu filho recém-nascido foram enviados para morar a cerca de 1 milha dali, na Firth Cottage, sob o olhar cruel e atento do irmão mais novo de Louis, Patrick, e de sua esposa, Elizabeth, que era a irmã mais velha de Alice Rhodes. Harriet e Thomas ficaram confinados a um pequeno quarto no andar de cima e privados até mesmo dos confortos mais básicos. Não havia cortinas para protegê-los das intempéries, nem instalações para lavar-se e nenhum móvel adequado. Harriet, já vulnerável e inexperiente diante das duras realidades do mundo,
foi coagida a obedecer em silêncio. Enquanto isso, os instintos da Sra. Butterfield a alertavam com uma certeza inabalável de que sua filha estava em grave perigo. A essa altura, a vontade de Harriet estava tão frágil quanto seu corpo. Seu mundo havia-se reduzido àquele miserável quarto no andar de cima, aos gritos incessantes de seu filho faminto e à presença sufocante daqueles que só queriam controlá-la e machucá-la. Em março de 1877, desesperada para ver sua filha, a Sra. Butterfield tentou visitá-la. Ela viajou de trem até a estação Hallside e foi levada de charrete por George Wells até a Firth Cottage. No entanto, enquanto caminhava pelo caminho, Louis Staunton e sua cunhada Elizabeth a encontraram antes que ela pudesse bater na porta e a impediram de seguir adiante. A Sra. Butterfield implorou para que a deixassem ver sua filha, ou pelo menos ouvir sua voz, mas o pedido foi recusado e ela foi forçada a ir embora e disseram para nunca mais voltar. As coisas para Harriet e seu bebê não melhoraram, e no início de 1877, Thomas ficou gravemente doente. Seu pequeno corpo, privado de alimentação adequada, definhava, cada dia o aproximando mais da morte. Seus olhos fundos e membros frágeis mostravam sinais inconfundíveis de fome, mas havia também outras marcas, mais sinistras. Um hematoma profundo em sua bochecha sugeria abuso físico, prova da crueldade que ele havia suportado em sua curta e trágica vida. No dia 8 de abril, Patrick e Elizabeth Staunton finalmente o levaram ao hospital, Guy's, em Londres, mas já era tarde demais. A criança morreu naquele mesmo dia. Seu corpo estava fraco demais para continuar lutando. Seu sofrimento havia acabado, mas para sua mãe, o pesadelo continuava. 4 dias depois, Harriet foi retirada da Firth Cottage e levada para uma pensão no número 34 da Forbes Road, em Penge, o lugar que deveria ser o refúgio. Mas quando ela chegou, a proprietária recuou horrorizada. Harriet era mais sombra do que mulher, alguém aparentemente se agarrando aos últimos fios de vida. Seu corpo era esquelético, sua pele pálida e esticada sobre ossos pontiagudos, seus olhos vazios e sem vida. Ficava claro para qualquer um que a visse que ela havia suportado tormentos inimagináveis e menos de 24 horas depois ela morreu. Ela sucumbiu aos abusos, à fome, à crueldade insuportável que definiu seus meses finais. Após a morte de sua esposa, Louis Staunton providenciou o enterro do corpo. Na igreja de São Jorge, em Beckenham, em Kent, ele acreditava que a morte dela não seria questionada. Ela estava doente, frágil e isolada. E seu declínio, embora trágico, para ele parecia bastante natural. Não havia motivo para que alguém suspeitasse que algo mais sinistro havia acontecido, mas, como costuma acontecer nesses casos, sussurros de dúvida começaram a se espalhar. Aqueles que tinham visto Harriet antes de ela morrer notaram seu corpo esquelético e o jeito como ela parecia mais um fantasma do que uma mulher. Eles não conseguiam conciliar o estado em que ela estava com uma morte atribuída a causas naturais. E rumores de maus tratos começaram a circular, levantando questões sobre as circunstâncias de seus últimos dias. Um cavalheiro contou à polícia que havia esbarrado em Sr. Louis Staunton enquanto ele perguntava sobre o processo para registrar a morte de sua esposa. Ele disse que, embora esse encontro tenha sido breve, havia algo no comportamento do Sr. Staunton que o deixou inquieto. O cavalheiro afirmou que ele falava com indiferença, algo que parecia estranho para um homem que havia perdido recentemente a esposa e o filho. Após isso, e depois de conversar com funcionários do hospital e outras pessoas que conheciam os Staunton, o legista ficou cada vez mais inquieto quanto à verdadeira causa da morte de Harriet. Preocupado que algo tivesse passado despercebido, ele tomou a decisão de interromper o funeral para que fosse realizado um exame post-mortem. Quando o patologista abriu o caixão, os presentes se depararam com uma cena angustiante. Qualquer dúvida sobre a natureza da morte dela rapidamente desapareceu. O cabelo de Harriet estava embaraçado e infestado de piolhos, uma evidência clara do abandono que ela havia sofrido. O coração e o fígado de Harriet também estavam muito menores do que o de uma mulher saudável de 36 anos. A causa inicial da morte foi descartada e substituída por um veredito muito mais assustador: fome e negligência. No momento de sua morte, Harriet pesava apenas 5 stone e 4 libras, ou 34 quilos. O corpo de Harriet definhou devido ao prolongado maltrato. Um inquérito foi marcado para acontecer no pub Park Tavern. Aqui, o Sr. Staunton disse ao coroner que, antes de sua esposa morrer, ela havia se tornado cada vez mais dependente do álcool e desenvolvido o preocupante hábito de recusar comida. Ele descreveu como a saúde dela havia piorado com o tempo, seu corpo enfraquecendo e seu apetite praticamente desaparecendo. No entanto,
O laudo do patologista revelou uma história diferente. Apesar das alegações do Sr. Staunton, não foram encontrados vestígios de álcool em excesso, mas havia uma vermelhidão profunda nos tecidos dela, sugerindo a presença de envenenamento por substância irritante. O patologista esperava encontrar uma toxina, mas não conseguiu identificar nenhuma explicação natural para a estranha descoloração. Em sua opinião, a causa imediata da morte foi inanição. Mover o corpo frágil dela teria causado um choque fatal ao seu organismo. Quando pressionado, o médico confirmou que o estado dela parecia mais consistente com envenenamento do que com causas naturais. Ele disse que qualquer veneno provavelmente teria sido administrado gradualmente em vez de uma dose repentina. Acrescentou que Harriet parecia fraca, como se sua vida estivesse sendo drenada há algum tempo. Outras testemunhas confirmaram sua extrema fragilidade. Funcionários da estação ferroviária testemunharam que ela não tinha força nem para subir na carruagem sem ajuda. Ao viajar para o hospital, quando chegou a vez do advogado de defesa falar, o advogado, Sr. Douglas Straits, anunciou que não chamaria nenhuma testemunha. A sala ficou em um silêncio pesado. Não haveria argumentos, nem defesa, apenas a dura e inevitável verdade. Quando o inquérito terminou, o júri acreditava que Louis Patrick e Elizabeth Staunton, junto com Alice Rhodes, eram culpados pelo assassinato de Harriet Staunton, e eles foram mantidos sob custódia, aguardando o julgamento. Enquanto estavam na prisão, tanto Elizabeth quanto Alice deram à luz. O julgamento começou na quarta-feira, 19 de setembro de 1877, no Old Bailey, e quem presidiu o processo foi o juiz Henry Hawkins, conhecido por sua sagacidade e postura inflexível. O julgamento foi um espetáculo, atraindo multidões de todos os cantos de Londres. Senhoras elegantes, vestidas com seus melhores sedas e peles, não vieram para lamentar o destino trágico de Harriet Staunton, mas sim para olhar os acusados. Elas espiavam através de binóculos de ópera, com expressões que alternavam entre fascínio e repulsa, como se fossem espectadoras no teatro e não estivessem assistindo a um julgamento por assassinato. Muitas testemunhas que depuseram no inquérito também deram depoimento no julgamento, e a acusação pintou um quadro sombrio dos últimos meses de Harriet. O isolamento, a fome e a violência que ela suportou nas mãos daqueles que deveriam cuidar dela. Mas a defesa, liderada pelo formidável eldogado Edward Clarke, lutou para mudar o rumo do argumento, alegando que a morte de Harriet Staunton não foi resultado de um esquema calculado ou de privação intencional de comida. Em vez disso, eles argumentaram que seu falecimento se deu por conta de uma condição médica que fez com que seu corpo definhasse gradualmente. A defesa enfatizou que sua perda de peso extrema era um sintoma da doença e não evidência de maus tratos ou negligência, e tentou convencer o júri de que não houve intenção maliciosa em seu declínio. Edward Clarke levantou-se e disse que a deterioração da saúde da falecida teve uma causa natural além do controle dos acusados. Uma testemunha-chave foi a senhorita Clara Brown, prima das duas rés, que prestou depoimento por mais de 6 horas. Tendo morado na casa, ela forneceu um relato detalhado das condições de vida. Ela afirmou que Harriet frequentemente reclamava de não receber comida suficiente e parecia ficar mais fraca com o passar do tempo. Ela também disse que, embora houvesse uma lareira no quarto da falecida, só se lembrava de uma única vez em que o fogo foi aceso entre o Natal e Abril, antes da pobre senhora falecer. Mary Ann Weatherly foi outra testemunha. Ela disse ao tribunal que morava em Knockholt e que seu pai era comerciante de carvão. Ela disse que conhecia a casa onde Patrick e Elizabeth Staunton moravam e que frequentemente entregava manteiga lá. Ela disse que no dia de Natal foi até lá com uma garota chamada Senhorita Mary Ann Longridge e descobriu que Patrick Staunton e sua esposa estavam ausentes. Ela disse que foi recebida pela Senhorita Clara Brown, que a conduziu até a cozinha. Mas então, de repente, ela ouviu passos. E a Senhorita Clara imediatamente foi até a porta da cozinha, fechou-a e gritou: "Volte, senhora!" A certa Weatherly disse que não sabia que outra senhora morava na casa com uma criança. Essa declaração foi confirmada por Mary Ann Longridge, a garota que estava com a senhorita Weatherly. A senhora Elizabeth Staunton ficou profundamente abalada com as acusações que ela e o marido enfrentavam. Ela atribuiu o problema deles a fraquezas em suas próprias ações, mas afirmou firmemente ao tribunal que nunca havia mantido Harriet Staunton sem comida de forma intencional. Ela disse que Harriet tinha livre acesso à casa e podia se servir de qualquer coisa nos armários, especialmente quando ela e o marido estavam fora. Ela negou ter instruído Clara Brown a recusar comida à falecida ou controlar seus movimentos dentro da casa. O Sr. G, que representava Alice Rhodes, insistiu que sua cliente nunca havia demonstrado qualquer crueldade ou negligência em relação a Harriet Staunton. Na verdade, ele argumentou que Alice sempre demonstrou bondade e preocupação pela falecida e que não teve qualquer participação em supostos atos ilícitos,
não devendo, portanto, ser implicada no desfecho trágico. Ele pediu ao júri que reconhecesse que suas ações não eram as de alguém cúmplice de algum dano, mas sim as de uma pessoa que tratou a senhorita Harriet Staunton com cuidado e compaixão. Mas o júri não se convenceu. Após a deliberação, eles retornaram com um verdito unânime: culpados. Todos os 4 réus foram então condenados à morte por enforcamento. A decisão pairou pesadamente sobre o tribunal. Patrick Staunton parecia bastante abalado, enquanto seu irmão Louis permaneceu completamente imóvel, com o rosto inexpressivo e o olhar fixo em algum ponto distante, como se estivesse lutando para compreender o que acabara de ser dito. Do lado de fora do tribunal, uma névoa densa envolvia a multidão, mas o frio pouco fazia para afastá-los. Quando a notícia do veredito chegou aos seus ouvidos, uma explosão de vivas tomou conta do ar. Eles acreditavam que a justiça havia sido feita. O juiz Hawkins, em suas observações finais, não fez nada para conter a indignação. Ele declarou que o crime era um dos mais hediondos já registrados, condenando a barbárie e a crueldade inacreditável que levaram ao sofrimento e à morte de Harriet. No entanto, enquanto o público comemorava, nem todos aceitaram o verdicto. Logo apareceu uma carta no jornal médico The Lancet, assinada por 700 médicos, denunciando como o tribunal havia desconsiderado o depoimento de especialistas médicos. Também houve murmúrios de parcialidade judicial, com muitos acreditando que o juiz havia conduzido o julgamento contra o acusado desde o início. O caso chamou a atenção do renomado romancista Charles Reade, que liderou uma campanha para reverter a decisão. Quando Elizabeth Staunton foi entrevistada na prisão, ela reconheceu que os advogados de defesa fizeram o melhor que podiam durante o julgamento, mas achava que eles não estavam devidamente preparados. Ela sentiu que, se eles tivessem conseguido fazer algumas perguntas incisivas para Clara Brown, isso teria mudado completamente o rumo do caso. A senhora Staunton não acreditava que Clara fosse uma má pessoa, mas suspeitava que ela havia sido influenciada pela senhora Butterfield e que talvez tivesse recebido a oferta de um cargo melhor ou algum outro incentivo para responder às perguntas no tribunal da maneira como respondeu. A senhora Staunton não demonstrava grande afeição pela senhora Butterfield, mas negou os comentários duros atribuídos a ela e a Louis Staunton pelo cocheiro que levou a senhora Butterfield até a casa em março de 1877. Ela disse que teriam permitido que a senhora visse Harriet se ela não tivesse sido tão violenta e abusiva com eles. Ela acrescentou que, depois que a senhora Butterfield foi embora, disse ao marido que talvez tivesse sido melhor se tivessem deixado ela ver a filha. Quando perguntada por que não chamou um médico ao perceber que Harriet estava doente, a senhora Staunton explicou que, a princípio, não acreditava que a doença fosse grave. Ela então disse, de maneira um tanto arrependida, que eles não queriam chamar o médico local, porque isso revelaria que sua irmã, Alice Rhodes, que morava em Little Grace, na verdade, não era esposa de Louis. E claro, eles não queriam que isso fosse conhecido na vizinhança. A senhora Staunton afirmou que, nos últimos 3 ou 4 dias de vida de Harriet, eles tentaram alimentá-la com caldo de carne, mingau ou qualquer coisa que fosse fácil de engolir. Ela disse que fizeram tudo o que podiam por ela, mas admitiu que no passado foi indiferente ao conforto e à saúde da falecida, mas afirmou que não tinha nenhuma má intenção em relação a ela. Ela continuou dizendo que achava ridículo que as pessoas pensassem que eles teriam tratado Harriet daquela maneira, especialmente considerando que deram a ela liberdade para circular pela casa. Por fim, o secretário do Interior interveio. Alice Rhodes foi perdoada e libertada, e as sentenças dos 3 restantes foram comutadas para prisão perpétua. O desfecho, no entanto, esteve longe de ser misericordioso. Patrick Staunton não viveu para voltar a sair da prisão e morreu atrás das grades. Sua esposa, Elizabeth, teve mais sorte. Ela foi libertada em 1883 e depois caiu no esquecimento. Louis Staunton, o homem no centro de tudo, permaneceu na prisão até 1897. No entanto, ao ser libertado, ele nunca admitiu culpa e, querendo recomeçar longe da sombra do seu passado, ele deixou a Inglaterra para trás e emigrou para a Austrália. Embora alguns acreditem que os Staunton foram vítimas inocentes de um grave erro judiciário, outros veem suas ações como uma crueldade calculada. Seja qual for a verdade por trás das mortes de Harriet e seu bebê, Thomas, Henry, Patrick, Louis e Elizabeth Staunton, junto com Alice Rhodes, serão nomes para sempre ligados a um dos casos mais chocantes de negligência e maus tratos que a Inglaterra vitoriana jamais presenciou. Para o caso número 2, vamos para a Austrália. Em 1830, John Hertford, como muitos outros, em busca de um novo começo, chegou à colónia da Austrália Ocidental. Na época, a colónia ainda estava em seus estágios iniciais, tendo sido estabelecida um ano antes, em 1829. Era uma terra de oportunidades para muitos, embora também fosse dura e isolada. Originalmente fundada como uma colónia penal para abrigar condenados enviados da Grã-Bretanha para cumprir suas sentenças,
Grande parte da terra permanecia acidentada e nunca havia sido cultivada antes, garantindo que a pequena população de colonos livres tivesse que depender uns dos outros, enquanto trabalhavam para construir uma vida no ermo e enfrentar os desafios de um ambiente desconhecido e implacável. Enquanto o Sr. Hereford foi atraído pela promessa de terras férteis e riqueza agrícola, a chegada dos europeus também trouxe uma grande perturbação para o povo nativo australiano da região, que já vivia na área há milhares de anos. Eles agora viam seu modo de vida ameaçado, já que a terra que os sustentava por gerações estava sendo reivindicada pelos recém-chegados. Enquanto colonos como o Sr. Hereford trabalhavam para construir seu futuro na Austrália Ocidental, os povos indígenas enfrentavam a perda devastadora de suas terras ancestrais e a ameaça crescente à sua cultura e modo de vida. Durante a década de 1830, a migração para a região vinda da Europa aumentou significativamente, enquanto colonos enfrentavam perigosas viagens marítimas em busca de oportunidades para construir uma nova vida para si e suas famílias. A colónia oferecia solo fértil, recursos abundantes e a chance de garantir seu lugar em um futuro promissor. John rapidamente se estabeleceu e recebeu uma concessão de 400 acres de terra em Augusta, onde trabalhou incansavelmente para desenvolver sua propriedade. Mais tarde, ele expandiu suas propriedades, comprando mais 100 acres em Turana, em Linton e em Busselton. Ao longo de anos de esforço e perseverança, ele transformou sua terra em um empreendimento próspero. Aos 60 anos, ele já havia acumulado uma fortuna de 2.000 libras, uma quantia considerável para a época, simbolizando seu sucesso diante da adversidade. Em 1851, buscando algum tipo de companhia e estabilidade em seus últimos anos, John se casou com uma mulher chamada Bridget Larkin. Ela era viúva e sua vida não tinha sido fácil. O primeiro marido dela havia se afogado tragicamente, deixando-a para criar 6 filhos sozinha. Para John, esse casamento era uma chance de compartilhar sua vida e riqueza com alguém, e para Bridget, oferecia segurança e a promessa de um lar estável. No entanto, o casamento rapidamente se mostrou tudo menos harmonioso. O temperamento de Bridget e seu comportamento abusivo tornaram-se uma fonte de tormento para John. As brigas deles eram intensas e frequentemente violentas. Em uma ocasião, João confidenciou a um amigo que Brígida o havia agredido durante uma discussão acalorada e feito com que ele perdesse vários dentes. O casamento, que antes era cheio de esperança, havia se transformado em uma relação hostil e perigosa, deixando João desesperado por uma saída. Em fevereiro de 1855, ele não aguentava mais. Ele deixou o lar matrimonial e buscou refúgio na propriedade de um vizinho. Para garantir sua segurança, ele dividiu um quarto com um trabalhador rural chamado George Jones, que estava ciente dos perigos que João enfrentava. A presença de George não era uma fonte de conforto, mas sim uma precaução necessária contra as ameaças feitas por Brígida. João permaneceu na casa do vizinho por 6 semanas, firme em sua recusa de voltar para casa. Durante esse período, ele comprou outra propriedade com a intenção de se mudar para lá e viver independentemente de sua esposa. No entanto, no final de março de 1855, antes que pudesse fazer a mudança, ele foi forçado a retornar à sua casa matrimonial devido à superlotação na residência do vizinho. Relutantemente, ele voltou a morar sob o mesmo teto que Brígida, mas insistiu que George Jones o acompanhasse. O medo de João de ficar sozinho com sua esposa era tão profundo que ele se recusava a dormir sem George por perto. A noite de sábado, 8 de abril de 1855, João não estava se sentindo bem. Ele reclamou de um resfriado, dores e fadiga, e parecia que sua saúde estava piorando. Em um gesto incomum de cuidado, Brígida lhe ofereceu uma taça de vinho quente, que ele aceitou. Ela então mandou um recado para George Jones, informando que João queria dormir sozinho naquela noite, devido à sua doença. Por algum motivo, Brígida também mandou sua filha embora, o que deixou a casa estranhamente silenciosa. Na manhã seguinte, segunda-feira, 9 de abril, George Jones foi ver como João estava, esperando que sua condição tivesse melhorado durante a noite. No entanto, o que ele encontrou estava longe do que esperava. João estava deitado na cama, com o lençol puxado até o rosto, como se estivesse tentando se aquecer ou se proteger de alguma coisa. Mas, à medida que Jorge se aproximava, percebeu a inquietante imobilidade do corpo de João. Seus olhos estavam bem abertos, levemente esbugalhados, e sua expressão estava presa em uma combinação assustadora de choque e dor, como se estivesse congelado nos momentos finais de sua vida. George sentiu um aperto no coração ao olhar para o homem que ele havia ajudado tanto nos últimos 2 meses. Ele percebeu que havia marcas vermelhas ténues em ambos os lados do pescoço dele. Essas marcas não eram facilmente visíveis à primeira vista, mas estavam lá. 2 linhas finas, quase simétricas, que pareciam sugerir algo muito mais sinistro do que uma simples doença.
Enquanto ele olhava para o homem morto, a casa, que por tanto tempo foi marcada por tensão constante e discórdia entre John Hertford e sua esposa, agora parecia assustadoramente fria. À medida que a notícia da morte repentina e prematura se espalhava, a pequena comunidade ficou tomada pela especulação. Os vizinhos trocavam sussurros, tentando juntar os acontecimentos que levaram à sua morte. Muitos estavam bem cientes do relacionamento conturbado e frequentemente volátil que John tinha com sua esposa. Seu temperamento explosivo e o histórico de acessos de raiva não eram segredo para ninguém, e o modo como ela tratava o marido já era motivo de preocupação silenciosa há algum tempo. O Sr. Hertford já não era mais um homem jovem, e sua saúde vinha-se debilitando há algum tempo. Ele vinha reclamando de fadiga e de um resfriado persistente, males que não eram incomuns para um homem de sua idade. Alguns membros da comunidade sugeriram que sua morte poderia simplesmente ter sido resultado de causas naturais. No entanto, havia outros que achavam difícil ignorar as circunstâncias que envolviam seu falecimento. A reputação de Bridget a precedia, e sua falta de cuidado e compaixão com o marido era bem conhecida. Embora ela nunca tivesse sido considerada uma esposa particularmente carinhosa, a ideia de que pudesse ter desempenhado um papel direto na morte dele era quase chocante demais para muitos aceitarem. Ainda assim, havia aqueles que não conseguiam ignorar os detalhes específicos. Por que Bridget mandou sua filha embora naquela noite? Por que ela insistiu que o Sr. Hertford dormisse sozinho, rompendo com o arranjo habitual em que George Jones dividia o quarto com ele para a proteção? E o que dizer das leves marcas vermelhas no pescoço dele que foram notadas por George Jones na manhã seguinte? Essas perguntas permaneciam, perturbando a mente daqueles que conheciam o casal. O inquérito sobre a morte foi rapidamente iniciada, liderada pelo coroner local. Dr. Hannibal Bryan apresentou suas conclusões ao tribunal. Ele testemunhou com confiança que não havia nada de suspeito na morte do Sr. John Hertford e que sua morte provavelmente se devia à sua doença recente e à sua idade. As evidências pareciam claras e o legista deu o verdito de morte por causas naturais. Para alguns, o verdito trouxe alívio, mas outros continuaram não convencidos. Aqueles que conheciam a conturbada família Hertford achavam difícil descartar suas suspeitas. Brigida Hertford, no entanto, parecia indiferente aos boatos que a cercavam. O verdito do legista permaneceu e, após o funeral de seu marido, a homologação do testamento foi concedida em favor de sua esposa. Satisfeita por agora ser uma viúva rica, Brigida continuou a vida normalmente, sem demonstrar preocupação ou reconhecer os rumores sobre a morte de seu marido. Os detalhes em torno da morte do Sr. John Hertford permaneciam na mente dos vizinhos e amigos, especialmente daqueles que conheciam bem o relacionamento tenso e muitas vezes hostil entre o casal. Quando Brigida foi à loja local, ela via as mulheres conversando e parando de repente quando ela passava. Ela estava ciente das fofocas e dos sussurros locais, e sabia que algumas pessoas a tratavam com desconfiança. No entanto, o legista havia concluído que seu marido morreu de causas naturais, e para ela, o caso estava encerrado. Mais tarde naquele ano, porém, novas informações surgiram, levando as autoridades a reabrirem a investigação. O coronel Bruce e o Dr. Gallagher foram designados para liderar a investigação e ordenaram que o corpo do Sr. Hertford fosse exumado para um exame mais detalhado. A Sra. Hertford foi interrogada e as autoridades voltaram sua atenção para dois homens, o Sr. Enoch Dodds e o Sr. Philip Dixon, ambos que haviam tido envolvimento com a família Hertford. Como condenados sob licença condicional, eles eram condenados que haviam cumprido parte de suas sentenças e recebido liberdade condicional, permitindo que vivessem e trabalhassem na colónia sob rigorosa supervisão. O Coronel Bruce e o Dr. Galbraith procuraram investigar mais a fundo o envolvimento desses dois homens. Philip Dixon logo se tornou uma figura central na investigação. Ele confessou ter falsificado o testamento do Sr. Hertford, alterando-o para beneficiar a Sra. Hertford. Mas não foi só isso. Ele também admitiu que seu envolvimento ia além da falsificação e forneceu informações cruciais sobre a noite do assassinato. Ele afirmou que viu a Sra. Hertford e o Sr. Dodd juntos na noite de 8 de abril. E disse que a Sra. Hertford manipulou o Sr. Dodd para cometer o crime. O depoimento traçou um quadro claro de ganância e manipulação, já que parecia que a Sra. Hertford havia orquestrado o assassinato para garantir seu futuro financeiro. Após isso, o Sr. Enoch Dodd e a Sra. Bridget Hertford foram presos e acusados de assassinato. O julgamento deles começou em 3 de outubro de 1855 perante o juiz W. H. Mackay. O tribunal estava lotado,
pois a natureza sensacional do caso havia atraído grande interesse do público. O Procurador-Geral, em suas observações iniciais, enfatizou a gravidade do crime, especialmente porque a vítima era um homem que já demonstrava sua idade, devido a uma vida de trabalho árduo e esforço. Ele também destacou a gravidade das acusações contra a prisioneira, dizendo que, devido ao seu relacionamento com a vítima, suas ações eram ainda mais chocantes. O júri foi advertido a não se deixar influenciar por suspeitas mesquinhas, fofocas locais ou rumores vagos, sendo o Estado a cumprir seu dever com clareza de pensamento e senso de justiça. O Dr. Hannibal Bryan foi chamado para depor. Ele afirmou que não havia observado as marcas de estrangulamento no pescoço do Sr. Herford durante seu exame inicial. No entanto, sob intenso contra-interrogatório da promotoria, sua credibilidade foi severamente abalada. Ele admitiu que nunca havia sido aprovado em um exame formal de qualificação médica e não conseguiu explicar o uso adequado de um estetoscópio. Isso lançou muitas dúvidas sobre a confiabilidade de suas descobertas iniciais. No segundo dia do julgamento, o caso tomou um rumo chocante. A Sra. Herford, talvez dominada pelas evidências crescentes e pelo peso da culpa, admitiu que tinha conhecimento prévio do assassinato e sabia que ele havia sido cometido. Ela implicou outra pessoa, um homem chamado Sr. Osborne, afirmando que juntos haviam planejado matar seu marido. Ela disse que, inicialmente, eles planejavam emboscá-lo enquanto ele atravessava o estuário e então afogá-lo. Ela afirmou que ela e o Sr. Osborne abandonaram esse plano por motivos que não revelou. Ela continuou dizendo que o Sr. Osborne então deixou a região e que ela achou que seria melhor se o crime fosse cometido em sua casa. Olhando para o júri, ela contou como se casou com o marido 4 anos antes e que era muitos anos mais jovem do que ele. Ela continuou dizendo que seu casamento sempre foi marcado por constantes brigas, a ponto de o Sr. Herford frequentemente dormir fora de casa, dizendo a ela que era para evitar seu assédio. Ela acrescentou que ele chegou a comprar uma casa em outro local e planejava se mudar para lá na segunda-feira, 9 de abril. Embora ela não tenha dito o que realmente aconteceu naquela noite. Alegou-se que, na sexta-feira antes do assassinato, o Sr. Herford foi a cavalo até a cidade de Vass e quando voltou para casa estava reclamando de cansaço. Então ela disse para ele descansar. Ela disse que, 2 dias depois, preparou para ele uma bebida que o ajudaria a se recuperar. No entanto, ela acrescentou que, após essa oferta de ajuda, ele a olhou de maneira bastante intensa, o que a deixou nervosa. Ela admitiu aos tribunais que enviou uma mensagem para o Sr. George Jones e combinou para que sua filha dormisse em outro lugar, ficando sozinha com o marido, o que, durante o contra-interrogatório, ela admitiu ser altamente incomum. Algumas testemunhas afirmaram que observaram atividades suspeitas na casa dos Herford. Na noite de 8 de abril, alguns disseram que ouviram barulhos, incluindo um som vindo do quarto do Sr. Herford que parecia que ele estava sufocando. Uma testemunha afirmou ter visto a Sra. Herford fazendo barulho de água respingando com um balde, o que ele agora achava que poderia ter sido feito para mascarar outros sons vindos da casa. O Sr. George Jones disse ao tribunal que, na segunda-feira, 9 de abril, ele encontrou o Sr. Herford morto em seu quarto. Ele disse que o corpo apresentava sinais de estrangulamento, com marcas de dedos no pescoço e inchaço na garganta. Com as evidências se acumulando contra o Sr. Dodds, ele acabou confessando seu envolvimento na morte do Sr. Herford. Ele explicou que na noite fatídica, a Sra. Herford o incentivou a cometer o crime, prometendo-lhe 10 libras e um cavalo como recompensa. Ele disse que, inicialmente, estava hesitante e desconfortável, mas que a Sra. Herford o encorajou e até lhe deu álcool para acalmar os nervos. Ele admitiu que, no final, estrangulou o Sr. Herford em sua própria cama, enquanto a Sra. Herford criava distrações, fazendo barulho. As marcas encontradas no pescoço do falecido durante o segundo exame post-mortem correspondiam à descrição do Sr. Dodds, o que corroborou ainda mais seu depoimento. Essas confissões, combinadas com o testamento falsificado, traçaram um quadro condenatório de uma mulher movida pela ambição e que tinha total desprezo pela vida do marido. Quando o júri se retirou para deliberar, logo retornou com o veredito de que tanto Enoch Dodd quanto Bridget Hertford eram culpados de assassinato. O juiz então proferiu a sentença de morte por enforcamento e a execução foi marcada para a segunda-feira seguinte. A sentença representou um marco sombrio, já que Bridget Hertford se tornaria a primeira mulher a ser executada pelo Estado na Austrália Ocidental. Philip Dixon, que havia falsificado o testamento do Sr. Herford em favor de sua esposa, foi acusado de conspiração. Ele se declarou culpado e recebeu uma sentença de degredo para a terra de Van Diemen, que hoje é Tasmânia. Pelo resto de sua vida, as execuções de Bridget Herford e Enoch Dodd repercutiram por toda a colónia, deixando uma marca indelével em sua história. O caso, marcado por traição, manipulação e ganância, lançou uma sombra sobre o jovem assentamento, servindo como um sombrio testemunho da natureza implacável da justiça nos primeiros dias da Austrália Ocidental.
Para o caso número 3, vamos para os Estados Unidos. Francis Kelly nasceu em 1866, no condado de Harrison, em Indiana, uma região de fazendas onduladas, colinas de calcário e pequenas comunidades unidas. A vida na zona rural de Indiana, durante a década de 1870, era simples e trabalhosa. A maioria das famílias tirava seu sustento da terra e esperava-se que as crianças contribuíssem desde cedo, seja nos campos ou em casa. Cidades como Croydon e New Albany eram modestas, mas estavam crescendo, e o rio Ohio servia como uma fronteira natural e uma rota vital de comércio para mercadorias e pessoas. Francis cresceu nesse cenário como um garoto do interior, simples e determinado. Embora tivesse pouca educação formal, ele era perspicaz e estava ansioso para seguir seu próprio caminho. Ele também era profundamente confiante por natureza, alguém que acreditava na palavra das pessoas e raramente questionava suas intenções. Aos 16 anos, movido pelo desejo de independência e talvez um pouco de inquietação, Francis saiu de casa e encontrou trabalho em uma fazenda próxima, que pertencia a um homem chamado Sr. Evans. O pagamento era mínimo, mais hospedagem e alimentação do que salário, mas ele permaneceu lá por um ano, antes de decidir que queria algo mais. Ele deixou a fazenda e viajou para a cidade próxima de New Albany, esperando encontrar melhores oportunidades. Lá, ele conseguiu um emprego em uma laminadora, um trabalho comum, mas exaustivo, no meio oeste em processo de industrialização. Mas depois de apenas 3 dias, em meio ao barulho, ao calor e ao trabalho incessante da laminadora, ele percebeu que aquela não era a vida para ele. Com muito pouco dinheiro e sem ter onde ficar, Francis vagou pelas margens do rio Ohio, onde barcos iam e vinham. Ele observava os trabalhadores descarregando cargas e os pescadores consertando suas redes. Enquanto estava sentado, pensando no que deveria fazer, encontrou um homem chamado Richard Taylor Arnott, um comerciante do rio, que morava em um barco modesto, com uma mulher que ele apresentou como sua esposa. Na verdade, ela era sua amante, e seu nome era Lucinda Hornbrook. Depois de conversarem por um tempo, o Sr. Arnott perguntou a Francis se ele gostaria de se juntar a ele em seu empreendimento comercial, e o pagamento seria uma parte dos lucros. Ele descreveu como era a vida ao longo do rio, vagando de cidade em cidade, ganhando a vida pescando e vendendo mercadorias. Ele também mencionou que eles aceitariam trabalhos ocasionais ao longo da margem, acrescentando um senso de variedade e propósito às suas viagens. A perspectiva de um estilo de vida assim parecia uma boa oportunidade para Francis, uma chance de se libertar das limitações de sua vida anterior. Agora, ele poderia ganhar a vida e traçar seu próprio caminho. Ele disse ao Sr. Arnett que aceitaria sua oferta, pois ela prometia liberdade e aventura. O barco desceu o rio até Roanoke, Indiana, onde o Sr. Arnett decidiu abrir uma mercearia, que na verdade era mais um bar à beira do rio. E ele fez de Francis seu balconista. O Sr. Arnett não sabia ler nem escrever, então ele dependia de Francis, que embora a sua educação formal tivesse sido limitada, era competente tanto em matemática quanto em inglês. Essas habilidades lhe permitiam lidar com as transações e correspondências da loja com facilidade, e em troca, o Sr. Arnett lhe prometeu salários melhores do que ele conseguiria em qualquer outro lugar. As coisas correram bem por um tempo, mas um dia, quando o Sr. Arnett estava ausente, alguns homens subiram a bordo dos barcos e Francis lhes vendeu whisky por 5 centavos a dose, em vez dos habituais 10. Quando o Sr. Arnett descobriu, ele ficou furioso e ameaçou atirar no jovem se isso acontecesse novamente. Enquanto continuavam pelo rio, chegaram a Alton e pararam lá por cerca de um mês. A suposta esposa do Sr. Arnett tinha-se cansado da vida nos barcos e foi embora de repente, anunciando que iria ver seu pai, que era um fazendeiro chamado Buckner Hornbrook, que morava no condado de LaRue. Depois disso, eles navegaram de volta para Roanoke, no condado de Spencer, mas os negócios começaram a desacelerar e Francis estava ficando cansado da vida nos barcos. Ele disse ao Sr. Arnett que queria sair e voltar a trabalhar em uma fazenda. Em seguida, pediu sua parte dos lucros. O Sr. Arnett, no entanto, não estava disposto a deixar seu caixeiro ir embora de repente e se recusou a pagá-lo. Ele também o ameaçou, dizendo que se Francis algum dia fosse embora ou revelasse qualquer coisa sobre os negócios deles, ele o encontraria, não importando para onde ele fosse, e o mataria. Essas ameaças pareciam sérias, o que deixou o jovem Francis em um estado de medo constante. Pouco depois, o Sr. Arnett deixou o barco por vários dias, alegando que iria se casar com Lucinda. No entanto, quando ele voltou, Lucinda não estava com ele. Ele não deu nenhuma explicação clara, e a partir desse momento, algo em seu comportamento mudou. Ele ficou cada vez mais irritadiço, propenso a explosões de raiva, e começou a direcionar suas frustrações para Francis.
Ele frequentemente xingava Francis sem motivo e fazia ameaças veladas que ficavam mais perturbadoras a cada dia. Apesar disso, eles continuaram viajando pelo rio Ohio, parando em pequenas cidades ribeirinhas e portos de pesca, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. A rotina deles não tinha muita estrutura e era imprevisível. Em alguns dias ganhavam um bom dinheiro, em outros mal conseguiam se virar. Eventualmente, atracaram em Grandview, Indiana, a cerca de 10 km de Rockport. A região era isolada, com densas florestas junto à margem do rio e uma outra casa de fazenda visível entre as árvores. Numa tarde, o Sr. Arnett foi até à margem, dizendo que ia comprar munição para poder caçar e deixou Francis sozinho no barco. Enquanto ele estava fora, vários homens locais subiram a bordo procurando uma bebida. Apesar de suas dúvidas anteriores, Francis serviu whisky por 5 centavos o copo, algo que já havia feito antes, mas que o Sr. Arnott havia começado a tratar como uma ofensa grave. Enquanto o sol se punha sobre a água, Francis ficava cada vez mais ansioso. Ele se lembrava das ameaças anteriores do Sr. Arnott, quando havia vendido whisky por 5 centavos o copo. Ele pensou em fugir, mas o medo o impediu. Lembrou-se de que o Sr. Arnott já o havia alertado que, se algum dia tentasse fugir, ele o caçaria e mataria. Quando o Sr. Arnott voltou naquela noite, perguntou imediatamente se Francis havia vendido whisky em sua ausência. Francis admitiu que sim, mas não disse quanto havia cobrado. O Sr. Arnott não fez comentários, o que só aumentou a ansiedade do jovem. Sabendo que ele havia comprado munição, Francis começou a suspeitar que o Sr. Arnott pretendia cumprir suas ameaças anteriores. A essa altura, ele já havia arrumado suas coisas em segredo e estava esperando o momento certo para fugir. Naquela noite, tanto o Sr. Arnott quanto Francis foram à cidade. Eles voltaram juntos, e o Sr. Arnott disse que estava cansado e que ia dormir. Ele então instruiu Francis a conduzir o barco, mas a tensão não diminuiu. Sozinho no leme, Francis não conseguia se livrar do medo de que o homem mais velho acordasse furioso ao descobrir o quão barato o uísque havia sido vendido. Ele imaginava a cena. Sr. Arnott gritando, pegando uma arma e talvez atirando nele sem pensar 2 vezes. Movido pelo medo, Francis tomou uma decisão. Ele largou o leme e entrou silenciosamente na cabine. Lá, abriu o pequeno cofre onde sabia que havia uma pistola carregada. Pegou-a silenciosamente. Em seguida, olhou para o Sr. Arnott, que estava deitado de lado, de costas para ele, murmurando baixinho enquanto dormia. Francis levantou a arma, com a mão tremendo, e disparou um único tiro, na parte de trás da cabeça do homem indefeso. O Sr. Arnott soltou um gemido. Então Francis, agora muito assustado, disparou mais 2 vezes para ter certeza de que ele estava morto. Após os disparos, ele ficou parado sobre o corpo, na cabine escura e balançante. A realidade do que ele havia feito ainda não tinha se imposto por completo. E agindo apenas por instinto, ele enfiou a mão nos bolsos do homem morto e pegou todo o seu dinheiro. Havia pouco mais de $150 em espécie. Então, ele recolheu as 2 pistolas do barco, junto com sua pequena bolsa de viagem. O que veio a seguir foi uma tentativa desesperada de apagar o que havia acontecido. Francis pegou uma lanterna, acendeu-a e a jogou em uma pilha de lenha no convés. As chamas pegaram rapidamente, estalando pelas tábuas secas. Ele então subiu no bote e começou a remar para longe, justamente quando o barco foi tomado pelo fogo. Ele não fazia ideia se o incêndio esconderia as evidências. Apenas tinha a esperança de que pudesse. Pouco tempo depois, Francis Kelly chegou à margem em Rockport. Ele puxou silenciosamente o bote para cima, na escuridão, e caminhou em direção à cidade. Ele era apenas um garoto de 17 anos, então andava por aí despercebido. Passou a noite perto da estação de trem, mantendo-se escondido, fora de vista, tentando pensar no que fazer em seguida. Na manhã seguinte, ele comprou uma passagem de trem para Evansville, esperando colocar alguma distância entre ele e os barcos queimados, que ele achava que deviam estar à deriva, ainda em brasa atrás dele. De lá, ele pegou outra linha, com destino a Kimmonday, em Illinois. Esse era um destino para onde ele pensava em ir antes de conhecer o Sr. Arnott. Por enquanto, parecia um lugar seguro para desaparecer, uma cidade tranquila, longe das margens do rio Ohio. Em Kimmonday, ele procurou refúgio com um fazendeiro local chamado Sr. Boggs, que era casado com uma mulher que Francis conhecera no passado. No entanto, de volta a Rockport, a verdade começou a emergir. Na manhã de 29 de setembro de 1883, uma carcaça fumegante foi encontrada à deriva perto da margem do rio.
Era um barco mercante muito queimado, que flutuava perto da beira d'água. Em meio aos destroços carbonizados, as autoridades descobriram os restos de um homem, seu corpo muito queimado, mas ainda intacto o suficiente para identificação, e logo foi confirmado que o falecido era o Sr. Richard Taylor Arnott. A princípio, a causa da morte não estava clara. Os danos causados pelo incêndio dificultaram qualquer suposição, mas após o exame dos restos mortais, foi determinado que o homem havia sido baleado na cabeça, com pelo menos um ferimento de bala claramente visível, apesar das queimaduras. Essa revelação transformou o que poderia parecer um incêndio acidental em algo muito mais sinistro, um assassinato. Uma investigação foi iniciada e logo veio à tona que outro homem estava viajando a bordo do barco e seu nome era Francis J. Kelly, o jovem andarilho que agora não podia ser encontrado em lugar nenhum. Sua ausência aumentou as suspeitas e logo ele se tornou o foco de uma caçada humana cada vez maior. O caso rapidamente chamou a atenção da imprensa local, que o classificou como um dos piores crimes que o condado de Spencer já havia presenciado. Após isso, o interesse público aumentou e o detetive Hales foi designado para o caso e imediatamente começou a rastrear os passos do jovem desaparecido. Enquanto isso, após uma breve estadia na fazenda do Sr. Boggs, Francis havia se mudado para uma fazenda pertencente a um homem chamado Sr. Graham. Para ambas as famílias, ele contou versões cuidadosamente editadas dos acontecimentos. Disse que havia deixado recentemente um empregador perigoso e que vinha vagando de emprego em emprego ao longo do rio. Ele nunca falou sobre o tiroteio ou os barcos incendiados, pelo que eles sabiam. Era apenas mais um jovem em busca de trabalho honesto. No entanto, sem que Francis soubesse, a Sra. Boggs havia escrito uma carta para uma amiga no condado de Harrison, mencionando casualmente que Francis estava trabalhando em uma fazenda vizinha. A carta acabou chegando à família dele em New Albany e sussurros de suspeita começaram a circular. Rumores diziam que ele poderia ter estado envolvido na morte do Sr. Arnett em um esforço para proteger seu filho. O Sr. Kelly, pai de Francis, negou publicamente. Ele disse ao jornal local que seu filho estava no Kentucky e que tinha recebido notícias dele recentemente. Ele fez isso na esperança de acabar com as especulações, mas a negação teve o efeito oposto. A declaração chamou a atenção de Marshall Hales, que ainda estava no encalço. Ao ler o artigo, ele viajou para New Albany para falar com a família e reunir mais informações. Sua chegada acabou sendo oportuna. Assim que ele chegou, novas informações surgiram que apontavam diretamente para o paradeiro de Francis Kelly. Sem demora, o Marshal partiu para Kinmunday. O Marshal Hales acabou localizando Francis em Ashley, Illinois. Lá, ele o prendeu. Francis foi muito cooperativo e foi de boa vontade com o Marshal no trem da tarde de volta para Rockport. Lá, o jovem fez uma declaração às autoridades. Ele insistiu que não havia matado o Sr. Arnett por dinheiro. Disse que o homem lhe devia salários do tempo em que trabalharam e viajaram juntos. E afirmou que não agiu por ganância, mas por medo. Ele disse que nunca tiveram um contrato escrito ou acordos claros e que trabalhou baseado em promessas verbais que não foram cumpridas, permanecendo a bordo do barco devido às ameaças que aumentaram com o passar das semanas. O disparo, ele afirma, foi um ato desesperado de um jovem de 17 anos assustado, não de um assassino a sangue frio. Mesmo assim, Francis Kelly foi acusado de assassinato. O julgamento de Francis J. Kelly começou em 25 de outubro de 1883, em Rockport. Lá, o jovem admitiu abertamente ter atirado e matado o Sr. Richard Taylor Arnett, mas declarou-se inocente, alegando que agiu em legítima defesa. Sua explicação ecoou a história que ele contou quando foi preso, de que temia por sua vida após uma série de ameaças feitas pelo Sr. Arnett enquanto viajavam juntos pelo rio. O tribunal nomeou o juiz Lead para atuar como seu advogado. O julgamento avançou rapidamente. Grande parte das provas apresentadas pela promotoria apenas confirmou o que o réu já havia confessado. Testemunhas foram chamadas, mas o depoimento delas pouco fez para ampliar os fatos, além do próprio relato de Francis Kelly. Entre os que foram chamados para depor estavam 3 garotos que haviam encontrado o réu e o Sr. Arnett, no rio, perto de Grandview. Eles passaram um tempo nos barcos e foram caçar com o Sr. Arnett. Cada um deles testemunhou que o jovem em julgamento
era de facto a mesma pessoa que eles haviam visto a bordo do barco comercial com o falecido. Na galeria, a presença de ambos os pais dava um ar solene ao julgamento. O pai de Frances Kelly sentou-se em silêncio, visivelmente abatido, enquanto o pai do Sr. Arnott, que havia viajado de Hodgenville, no condado de Harrod, Kentucky, ouvia atentamente cada palavra. Quando o tribunal passou para as provas de caráter, foi declarado que, embora o Sr. Arnott fosse conhecido por beber e pudesse ocasionalmente ser grosseiro ao falar, dado a xingamentos e ao tipo de explosões temperamentais que não eram incomuns entre os homens que viviam ao longo do rio, ele não era, segundo todos, um homem violento. Aqueles que o conheciam testemunharam que ele não era conhecido por ser violento e nunca se soube que tivesse feito mal a alguém. Outros que haviam trabalhado com ele ou o encontraram durante suas viagens testemunharam que, embora ele pudesse ser brusco, ele não era cruel e nada em seu passado sugeria que ele fosse capaz de provocar o tipo de medo que justificasse seu assassinato. Do lado de fora dos tribunais, uma pequena multidão permaneceu. Os detalhes sombrios do caso estavam-se espalhando pela cidade, enquanto as pessoas especulavam sobre como o júri poderia interpretar um assassinato supostamente cometido não por maldade, mas por medo. Quando o julgamento terminou, o júri o considerou culpado, mas recomendou clemência. O juiz, levando isso em consideração, condenou Frances Kelly à prisão perpétua, em vez da pena de morte. Em 1883, isso foi visto como uma leniência considerável, especialmente para um caso envolvendo um assassinato confessado e uma tentativa de encobrimento. Alguns na sala do tribunal expressaram um alívio silencioso. Outros, especialmente aqueles próximos ao Sr. Arnott, sentiram que a punição não correspondia ao crime. Francis foi conduzido para fora da sala do tribunal em silêncio. Ele demonstrou pouca emoção durante o processo, talvez por choque, talvez por exaustão após semanas de medo e incerteza. A notícia do veredito se espalhou rapidamente pelas cidades ao longo do rio, e as pessoas debatiam se a justiça havia realmente sido feita. Para Francis, a sentença marcou o início de um novo tipo de confinamento, um bem diferente dos barcos à deriva no rio, mas não menos incerto. Ele passaria o resto de seus dias na prisão, longe dos campos e dos cais de balsas que um dia conheceu. O barco, o rio e o fogo, que por um breve momento iluminou a noite perto de Granville, ficariam apenas na memória, mas a história do que aconteceu naquele outono continuou sendo um conto de advertência, muito tempo depois que o tribunal ficou em silêncio. Para o caso número 4, vamos para a Inglaterra. Jane Maria Clusson nasceu em 27 de abril de 1854 em Deptford, uma paróquia no sudeste de Londres, situada na margem sul do rio Tâmisa. A região havia sido um importante estaleiro naval, mas na época do nascimento de Jane, os estaleiros estavam em declínio, pois sua localização dificultava o acesso dos novos navios maiores. Eles foram fechados definitivamente em 1869. Seu pai, chamado James, trabalhava nos estaleiros, enquanto sua mãe trabalhava como costureira. Jane tinha duas irmãs, uma chamada Sarah, que tragicamente morreu de tuberculose em 1863, e uma irmã mais nova, que se chamava Marie. Como a maioria das crianças pequenas em meados do século XIX, ela recebeu alguma educação. Inspetores escolares haviam sido introduzidos e em meados da década de 1840, as escolas de caridade, que era um tipo de escola conduzida por voluntários, haviam-se espalhado por Londres. Essas eram organizações de caridade dedicadas à educação gratuita de crianças carentes e eram frequentemente frequentadas por aqueles que haviam sido rejeitados pelas escolas da Igreja. Em 1862, o Parlamento também tornou obrigatório que os diretores mantivessem registros diários e semanais das atividades da escola, incluindo o número de alunos presentes. Quando Jane tinha 14 anos, ela começou a trabalhar como empregada doméstica para um cavalheiro rico chamado Ebenezer Puck. Ele era de Greenwich e dono de uma empresa de impressão bem-sucedida. Ele era bem educado e já havia trabalhado para o Times como tipógrafo. Eu morava em uma casa relativamente grande com sua esposa, chamada Mary, e seus filhos. Muitas garotas esperavam poder evitar trabalhar como empregadas domésticas depois de terminar a escola. No entanto, era um setor onde havia muito trabalho. Na segunda metade do século XIX, mais de 4% da população estava empregada no serviço doméstico, a grande maioria delas jovens mulheres. Jane morava na propriedade e dividia um pequeno quarto no sótão. Um dos filhos do Sr. Ebenezer e da Sra. Mary Puck se chamava Edmund. Ele era 3 anos mais velho que Jane, tendo nascido em 1851. Ele sofria de convulsões e sua mãe não gostava que ele ficasse sozinho por muito tempo. Ele trabalhava na gráfica de seu pai em Greenwich, embora também afirmasse ser um artista de music hall. Jane era muito organizada e todos que a conheciam a consideravam uma jovem conscienciosa, respeitável e trabalhadora.
Ela também era descrita como muito atraente. No entanto, foi um choque quando, pouco antes da Páscoa de 1871, ela foi demitida do emprego. Naquela época, não era incomum que qualquer pessoa que trabalhasse no serviço doméstico fosse imediatamente demitida por quebrar as regras da casa ou cometer algum outro pequeno delito. A Sra. Puck afirmou que Jane foi demitida porque era uma garota geralmente desagradável, que aparentemente já havia recebido várias advertências sobre sua aparência desleixada e seu trabalho lento. No entanto, os outros funcionários ficaram muito surpresos com a decisão da Sra. Puck de dispensá-la. Ela foi ficar na rua Ashburnham, número 12, com sua tia e a filha da tia. Jane ainda tinha apenas 16 anos e seu aniversário estava a poucos dias de acontecer. Já era primavera e todos pareciam ansiosos pelo verão. O Royal Albert Hall havia sido oficialmente inaugurado pela Rainha Vitória em 29 de março. No entanto, apesar do sentimento geral de contentamento da maioria do público, a proprietária, Sra. Hamilton, percebeu que Jane parecia estar muito desanimada. Havia rumores entre os funcionários do Sr. Ebenezer Puck de que o motivo da demissão de Jane era porque há algum tempo ela mantinha um relacionamento com o jovem Edmund Puck. Quando isso chegou ao conhecimento da Sra. Puck, ela ficou muito preocupada. Um de seus filhos já havia se casado com uma jovem que ela considerava não ter status social suficiente. E ela estava determinada a não permitir que o jovem Edmund se casasse com alguém de condição inferior à sua, especialmente com uma jovem criada que, sem dúvida, havia usado seus encantos para seduzi-lo. Enquanto Jane morava com sua tia, cartas chegavam à casa e ela respondia imediatamente. Acreditava-se que essas cartas eram enviadas por Edmund. No início da noite de terça-feira, 25 de abril, Jane saiu de casa. Ela caminhou até a Deptford High Street, acompanhada pela proprietária, Sra. Hamilton. Era por volta das 6 horas e a noite estava amena. Elas conversavam enquanto caminhavam. A Sra. Hamilton ficou preocupada ao perceber que algo estava incomodando Jane, embora tenha decidido não perguntar o que era. Às 6h40, Jane disse que precisava ir, e as duas senhoras se despediram. Jane estava na verdade a caminho de Blackheath, onde havia combinado de se encontrar com Edmund. Ela havia dito à tia e à prima que eles iriam embora para se casar, e que ela voltaria como Sra. Edmund Puck. No início da manhã de quarta-feira, 26 de abril, um policial chamado Donald Gunn estava fazendo sua ronda. Pouco antes das 2h da manhã, ele passou pela Kidbrooke Lane. Parecia bastante tranquilo e nada chamou sua atenção. Ele passou pela rua novamente, às 4h15, mas ainda estava relativamente calmo. Quando voltou, fez o caminho pela calçada, que era separada da rua por uma cerca viva. Ele costumava fazer isso, embora a cerca fosse grande e estivesse escuro demais para ver qualquer coisa que pudesse estar acontecendo na rua. Por fim, ele voltou para a Kidbrooke Lane, onde viu uma jovem de joelhos e mãos no chão. Ela sussurrava: "Minha pobre cabeça, minha pobre cabeça." O policial Gunn perguntou o que havia acontecido, mas ela não respondeu. Ele percebeu que a bochecha direita dela estava coberta de sangue. Tentou novamente perguntar o que havia acontecido. A jovem conseguiu dizer: "Segure minha mão." Ela então virou um pouco a cabeça, o que permitiu que ele visse seu rosto. Ele percebeu um corte na bochecha esquerda dela e sangue na testa. Ela parecia estar realmente em um estado muito ruim. Então ela disse: "Deixe-me morrer." O policial observou que havia pegadas por perto, e o chapéu e as luvas dela estavam no chão. Ciente de que a jovem precisava de ajuda urgente, ele rapidamente foi até a fazenda Well Hall, ali perto, pois sabia que haveria alguém trabalhando nos estábulos naquele horário. Quando chegou, disseram-lhe que o sargento de polícia Haynes também estava fazendo sua ronda e estava logo do lado de fora. Ele o informou sobre o incidente, e enquanto o sargento foi socorrer a moça ferida, o policial Gunn correu para buscar uma maca. Quando a ajuda chegou, a jovem foi levada ao consultório do médico local, chamado Dr. King. Ela foi então transferida para o Hospital Guy's. Alegou-se que, nos momentos em que estava consciente, ela sussurrou o nome de Edmund Puck como seu agressor. A jovem, no entanto, logo caiu em estado de inconsciência e morreu na noite de 30 de abril. Após sua morte, o Dr. Michael Harris examinou o corpo e descobriu que a falecida estava grávida. Ele estimou que ela estava grávida de 2 a 3 meses. A morte foi atribuída a golpes de um objeto cortante e de um objeto contundente. Ela tinha cortes profundos na cabeça e havia hematomas nas mãos e nos braços, que teriam sido causados quando ela tentou se defender. Na tarde de 27 de abril, o jardineiro chamado Thomas Brown, que trabalhava no Morden College, que ficava a menos de 1 milha de onde o ataque aconteceu,
encontrou um martelo de gesseiro enquanto trabalhava nos jardins. Ele percebeu que havia um pouco de sangue no cabo, mas parecia que tinha sido lavado. Mais tarde, ele entregou o martelo ao sargento Hodge. O sargento então o levou para a delegacia, onde o entregou ao inspetor Wilson. Depois, foi encaminhado para a Scotland Yard. À medida que a notícia do ataque se espalhou, muitas pessoas foram até Kidbrooke Lane. Logo, centenas de pessoas pisotearam a cena do crime, destruindo qualquer evidência. A polícia ainda não havia identificado a jovem. As roupas dela foram exibidas na delegacia, mas ninguém havia registrado o desaparecimento de alguém. Assim que o ataque foi noticiado nos jornais, um cavalheiro chamado William Trott reconheceu a descrição dela. No dia 1º de maio, sua esposa e filha foram até as autoridades e informaram que achavam que a jovem era sobrinha dela. Eles então foram ao Hospital Guy's, onde a Sra. Elizabeth Trott confirmou que a falecida era realmente sua sobrinha, a Sra. Jane Cluson. Quando a polícia começou a investigar, descobriram que Jane havia sido vista com o jovem Edmund Pook, um dos filhos de seu antigo empregador. Testemunhas disseram que os viram juntos no dia 25 de abril. Outras testemunhas descreveram ter visto um jovem com as características de Edmund correndo pela viela naquela noite. O inspetor detetive Mulvaney da Scotland Yard, acompanhado pelo superintendente Griffin, foram até a casa onde Jane havia trabalhado, na London Street, número 2, em Greenwich. Eles foram recebidos pelo Sr. Ebenezer Pook. O inspetor perguntou se poderia falar com o filho do Sr. Pook, Edmund. Ele disse que era em relação à morte da Sra. Jane Cluson. Eles perguntaram ao jovem quando ele tinha visto Jane pela última vez. Ele respondeu que foi no dia em que ela deixou o local e que não a tinha visto desde então. O inspetor então perguntou se ele havia escrito para ela, ao que ele respondeu que não. O inspetor informou a Edmund que pessoas lhe disseram que ele havia enviado cartas para Jane. Edmund respondeu calmamente que não havia enviado e perguntou ao inspetor se ele tinha as cartas. O inspetor não disse nada. Ele não tinha nenhuma carta escrita para Jane por Edmund. Então, de forma um tanto estranha, Edmund de repente disse: "Eu não sei nada sobre ela. Ela era uma jovem de má reputação e saiu daqui por causa disso. Posso explicar onde estive em todas as noites e no restante da semana passada? Não saí do trabalho até às 7 horas na segunda-feira à noite. Na terça-feira, fui a Lewisham ver uma senhora, voltei e estava em casa às 9h15. O pai de Edmund, o Sr. Ebenezer Pook, pareceu surpreso que os policiais estivessem interrogando seu filho sobre um possível relacionamento e assassinato de uma empregada. Ele disse que isso era altamente improvável e que, devido às crises de Edmund, ele raramente ficava sozinho em casa. O inspetor pediu para ver as roupas que ele estava usando e, ao examiná-las, percebeu manchas de sangue nas 2 mangas da camisa. Edmund explicou que era resultado de ter mordido a língua durante uma convulsão. O superintendente Griffin então o prendeu e o levou sob custódia policial, sob suspeita do assassinato da senhorita Jane Maria Cluson. Edmund então lembrou que, na verdade, tinha visto a senhorita Cluson no sábado à noite com um cavalheiro. Ele disse que voltou para casa e contou ao irmão. O Sr. Ebenezer Pook pediu que o irmão de Edmund falasse com o inspetor. O irmão então confirmou a história. Mesmo assim, Edmund foi levado para a delegacia. Eles também pegaram as roupas do suspeito, sabendo que poderiam ser usadas como evidência. No dia do funeral de Jane, milhares de pessoas compareceram para ver o cortejo sair da casa de sua tia em Deptford até o cemitério em Brockley. Flores foram jogadas sobre a carruagem que levava seu corpo. De forma incomum, as carregadoras do caixão eram todas mulheres, vestidas com uniformes de empregada. Ela foi sepultada perto dos túmulos de sua mãe e de sua irmã mais velha. O caso foi inicialmente julgado no Tribunal do Coroner, onde Edmund foi considerado culpado de homicídio doloso. O julgamento propriamente dito foi então marcado para o Tribunal Criminal Central, no Old Bailey, para o dia 10 de julho. A imprensa e o público estavam fascinados pelo caso. Uma jovem criada, demitida por seu empregador e 2 semanas depois encontrada assassinada? Depois foi descoberto que ela estava grávida quando morreu e alegou-se que o pai do filho que ela esperava e o autor do terrível crime era o filho de seu antigo patrão. A Grã-Bretanha vitoriana havia passado por mudanças sociais que resultaram no aumento das taxas de alfabetização. As pessoas começaram a gastar mais dinheiro com entretenimento e, junto com as melhorias na impressão, ler jornais agora era considerado uma forma de lazer. Também houve um crescimento na venda de literatura seriada macabra, como os Penny Dreadfuls. Isso significava que o julgamento do Sr. Edmund Pook na vida real teria grande interesse público. Testemunhas afirmaram que viram um homem com as características do réu correndo pela viela naquela noite. Uma testemunha, chamada Thomas Lizell, que morava em uma das casas na Kibbert Lane, conhecia Edmund Pook e disse ao tribunal que na noite de terça-feira, 25 de abril, o viu com uma jovem. Ele disse que o réu estava andando com o braço em volta da cintura dela.
Disse que ela era bonita e não tão alta quanto ele. Thomas não conseguiu se lembrar do que a jovem estava vestindo. No entanto, ele viu o casal indo em direção à Kibbert Lane. Quando perguntado se tinha certeza de que o jovem que viu era Edmund Pook, ele disse que sim. O lojista confirmou que havia vendido o martelo que foi encontrado perto do local nos dias anteriores ao assassinato. Ele disse que o vendeu para Edmund Pook. As roupas de Edmund também foram apresentadas ao júri. Sua calça tinha sangue e lama, assim como sua camisa. O advogado de defesa interrogou todas as testemunhas e foi rigoroso em sua interrogação. A polícia achava que Edmund Pook era culpado. A imprensa também foi bastante desfavorável em suas reportagens e parecia acreditar que ele havia cometido o crime. No entanto, o juiz, Sir William Bovill, foi muito mais generoso com ele. Ele determinou que as últimas palavras de Jane, nas quais ela aparentemente havia identificado o réu como a pessoa que a atacou, eram inadmissíveis, dizendo que não passavam de relato de ouvir dizer. Ele também criticou a polícia, pois considerou que eles foram rápidos demais em prender o jovem, apesar de não terem nenhuma prova real. Ele disse que eles não investigaram outros possíveis suspeitos. O julgamento terminou no dia 15 de julho e o júri foi enviado para deliberar. Eles retornaram apenas 20 minutos depois para declarar o réu, Sr. Edmund Walter Pook, inocente. Uma grande multidão aguardou do lado de fora do prédio do tribunal em todos os dias do julgamento. E quando foi anunciado que Edmund havia sido absolvido, o clima se transformou em raiva e decepção. Havia insinuações de que ele só escapou da justiça por causa do status social de sua família. Os jornais noticiaram o verdicto. A forma como a polícia conduziu a investigação foi tema de um editorial no Times, em 18 de julho. 2 dias depois, o assunto também foi discutido no Parlamento. Após o julgamento, um panfleto foi lançado que afirmava que Edmund era, na verdade, o responsável pela morte da senhorita Jane Clouzon. Edmund, ou possivelmente seu pai, contratou um advogado para processar a publicação por difamação. Foi uma decisão ousada, já que, sendo um caso civil, Edmund foi submetido a algumas perguntas desconfortáveis. Apesar disso, ele venceu o caso e recebeu 50 libras de indenização. A família Pook continua sendo alvo de fofocas locais. E havia muitas pessoas em Deptford e Greenwich que achavam que Edmund era realmente culpado. Referências ao caso ocasionalmente apareciam nos jornais. Os acontecimentos dos dias 25 e 26 de abril de 1871 lançaram uma grande sombra sobre a família Pook. Por fim, eles decidiram que seria melhor deixar Londres e se mudaram para um lugar onde não seriam facilmente reconhecidos. O memorial para Jane foi erguido no cemitério de Brockley. Ele foi pago por doações públicas. A inscrição diz: uma garota órfã de mãe que foi assassinada em Kibbert Lane, Eltham, aos 17 anos, em 1871. Nos anos seguintes, pessoas afirmaram ter visto uma jovem bonita em um vestido branco, com sangue escorrendo do rosto, parada em Kibbert Lane. Vários desses relatos de aparições foram feitos por policiais em patrulha. Pessoas também afirmaram ter ouvido pedidos de socorro e suspiros suaves. Quando a noite caía, havia muitos moradores locais que evitavam completamente a rua, com medo de encontrarem o fantasma da pobre Jane Marie Clouzon. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo Caso Breve.